E hoje eu gostaria de falar sobre koinonia, também conhecido como grupo nos lares. É um tema extremamente importante para a nossa igreja, para a sua vida e para a vida da sua família. E nós vamos orar agora, pedir que Deus fale ao nosso coração nesse momento. Vamos orar. Nosso Deus, nós queremos ouvir a Tua palavra e colocá-la em prática. Fale a cada coração, esteja usando essa mensagem na vida de cada um aqui. Oramos em nome de Jesus. Amém. O que significa koinonia? Essa palavra que talvez para muitos ela seja recente. Essa é uma palavra grega que ela é tirada de vários textos do Novo Testamento e significa basicamente comunhão, participação, associação, compartilhar. E esse texto aqui de Atos 2:42 fala muito sobre isso, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Aqui a gente tem a palavra koinonia, que significa uma participação, um ajuntamento, um entrelaçamento de pessoas com determinado propósito. E o koinonos, naquela época grega antiga, era visto também como o companheiro, era visto como um associado. E essa palavra que a gente vai usar aqui, que também poderia ser usada outras palavras, o importante é a gente saber o que significa esses encontros que nós queremos desenvolver aqui na nossa igreja. E basicamente é um encontro aí de pessoas, né, que se reúnem numa casa, em certo dia e horário, cada um que vai marcar o seu dia e horário, visando desenvolver uma koinonia, uma comunhão, visando o crescimento individual de cada pessoa e também pode ser do grupo, através do compartilhar, através do estudo bíblico e através da ajuda uns dos outros. Parece que isso é uma coisa nova, parece que isso é uma coisa recente, mas não é. Isso aqui que a gente vê aqui, a gente vê desde o início da história da igreja. Esses encontros nas casas é algo muito antigo. E a gente vê Jesus, ele era muito de ir nas casas das pessoas. A gente vê lá Jesus indo na casa de Mateus. Que Mateus ele era um funcionário público. E Jesus ele foi na casa de Mateus. Era um homem que era odiado. E Jesus falou, não, eu vou lá na sua casa. A gente vê o caso também de Maria e Marta, que Jesus vivia na casa deles. E elas falavam assim, olha, as portas estão abertas. E Jesus ia nessa casa. Certa vez Jesus estava até ensinando lá, e Maria prestando atenção, e Marta dando uma de mineira, né, só preocupada com a comida que ia ter na koinonia ali daquele dia. Ela estava lá na cozinha, toda estressada com comida, e Jesus falou assim, Martinha, para com isso, que coisa, isso aí não é o mais importante. O importante é você estar aqui para a gente estudar. Zaqueu, aquele camarada odiado, que seguia Jesus de longe, ficava assim, em cima do muro, ou em cima de uma árvore, né? Jesus falou para ele assim, Zaqueu, desce depressa, porque eu quero ir na sua casa hoje. A sua casa é um local importante. Ou seja, Jesus ia em várias outras casas, porque Jesus é assim, bobeou, ele estava indo na casa. Porque ele via isso um local importante. Não só nas casas, mas também assim
nos templos, nos lugares de adoração, naqueles lugares, em todos os lugares. Mas eu quero enfatizar hoje essa questão das casas. E quando a gente fala de casa, a gente tem que voltar lá no primeiro século, né? Casa no primeiro século é diferente de hoje. Hoje você vê numa casa aí que tem tudo, ar-condicionado, sala grande, ventilador, poltrona. Mas quando fala aqui que Jesus ia nas casas, que as reuniões eram nas casas, para vocês terem uma ideia, as casas na Palestina no primeiro século era assim, ó, era um quadradinho. A gente quando vai lá em Cafarnaum, que era a cidade de Jesus, da sogra de Pedro também, as casinhas é um quadradinho assim, tudo de pedra, e na parte de cima a gente tem lá o que subia por uma escadinha do lado, tinha um eirado. Por isso que a Bíblia fala, é melhor morar no eirado do que junto com a mulher rixosa. E eirado é aquele cantinho lá em cima que eles guardavam, seria o nosso quartinho da bagunça. Era ali em cima. E então você vê que era uma casa simples. Casa simples. Agora por dentro era uma coisa assim, ó. A gente tinha lá, às vezes, quando era muito chique, tinha um sobradinho, a parte de cima que o pessoal dormia, mas embaixo tinha comida, tinha um cercadinho para deixar um gadozinho, não tinha mesa, era tudo assim mais no chão, cama, nem pensar, era tudo no chão, forrava o chão assim e dormia ali, travesseiro de pena, essa coisa, nada. Então, com certeza a casa de todos vocês aqui é melhor do que qualquer casa daquela época. Na era apostólica, não só no tempo de Jesus, as casas, como a igreja começou a crescer, as casas não cresceram. Então eles procuraram, porque não era só na Palestina, em Israel, era também em todo o Império Romano. E as casas gregas, romanas, eram um pouco diferenciadas. Mas todas elas eram assim, pouco espaço, não tinha tanto conforto, não tinha cadeira, não tinha poltrona, não tinha televisão, banheiro também, assim, não é assim, eu posso ir lá no banheiro, tem sabãozinho, assim, posso, que bom, toalhinha, joga ali, água, nada disso. Era uma coisa assim muito rudimentar. E outra coisa, uma reunião dessa numa casa era uma reunião subversiva. Era uma coisa que estava correndo risco. Mas eles faziam reunião nessas casas. Não tinha multimídia, não tinha PowerPoint, não tinha som, não tinha microfone, não tinha aguinha ali para o pessoal estar bebendo. Mas tinha uma coisa, tinha um pessoal sedento para aprender a palavra de Deus. O pessoal estava assim, eu quero ouvir. Certa vez o apóstolo Paulo estava dando um estudo numa casa, até tarde da noite, tinha um camarada na janela, e o cara dormiu e caiu. Porque o povo tinha um desejo de participar dessas reuniões. E no Novo Testamento a gente vê, eu vou mostrar para vocês rapidamente algumas casas que o pessoal fazia essas reuniões. Aqui a gente lê, considerando ele a situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado ou também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas, e oravam. Maria, mãe de Marcos, que era, na verdade, ele era o Marquinho na época. Esse Marquinho, que participava dessa reunião na casa, é que se tornou o Marco que escreveu o Evangelho de Marcos. Mas
a mãe de Marcos abria a sua casa para ter reuniões, para ouvir o Evangelho. Olha a importância disso. E a gente vê outras pessoas. Tem uma tal de Lídia, que aparece também no livro de Atos, que o texto fala assim: tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia. Olha só, o pessoal preso ia para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Ou seja, a casa de Lídia era um local de reunião. Quem era essa Lídia? Essa Lídia era uma mulher que era uma empresária. Era ela vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, aquela cidade lá de Apocalipse, mas que ela estava em Filipos. Preste atenção no que essa mulher fez. Pela narrativa, no contexto dessa passagem que foi para a casa de Lídia, não é só... O contexto é que é interessante. O texto fala assim: no sábado saímos da cidade para junto do rio, lá em Filipos. Eles foram para uma cidade, chegaram lá, foram para o rio, falaram: lá tem um lugar de oração, vamos para lá. Onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, onde? No banquinho? Não, no chão. Sentava no chão mesmo. Falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. É interessante como as mulheres são ativas. As mulheres nas igrejas, elas são muito mais ativas do que os homens. Em Belo Horizonte está acontecendo um fenômeno que é que não tem homens. Quem está comandando tudo lá são as mulheres, fazendo todo o trabalho, porque os homens não querem. E aqui também a gente vê, né? As mulheres queremos aprender. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou dizendo, olha só o que Lídia falou: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Vamos lá, por favor. Ela poderia falar: eu não vou, eu sou empresária, eu tenho meu tempo, minhas atividades, estou muito ocupada, então não quero ficar perdendo meu tempo com esse pessoal. Não! Ela abriu a casa. Outro casal que aparece no livro de Atos é Priscila e Áquila. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. Era assim no primeiro século. Você abrir sua casa, sua porta, participar da sua reunião, você estava correndo um risco muito grande. E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Olha só, igreja na casa, um casal aqui de empresários. Priscila e Áquila, eles eram fabricantes de tendas. Poderiam falar assim: não, a minha vida está boa financeiramente, o mais importante é o meu trabalho, e eu não vou envolver com esse pessoal aí que está aí sendo perseguido. Não, eles resolveram priorizar aquilo que era o mais importante. E eles eram fabricantes de tendas lá em Roma e foram expulsos de lá. Aí eles foram para outros lugares e eles tinham uma casa em Éfeso, onde João também morava, onde Maria morava. E esse casal, Priscila e Áquila, eles foram aquelas pessoas que investiram na vida de Apolo, que era um homem que conhecia o Antigo Testamento, mas não tinha tanto entendimento assim de Jesus. E esse casal, através da sua casa, envolveu na vida de Apolo
Apolo, que foi um cara extremamente importante. E esse casal aqui, apesar de estar com a cabeça correndo risco, eles permaneceram firmes e viam as casas como lugares importantes. Mais uma aqui. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Mais um caso aqui. Futuramente, aqui na igreja dessa cidade de Laodiceia, nesse grupo pequenininho, foi formado uma igreja. E Jesus mandou uma carta para essa igreja de Laodiceia. E assim, gente, as casas são importantes. Eu lembro uma vez que eu saía domingo à tarde, 2 horas da tarde, e ia lá para a favela. Uma casinha que o homem lá, a mulher ela estava mais aberta, né? Sempre assim, né? E o homem, ele participava, mas ficava meio assim. E a gente fazia reunião, 4 pessoas, um telhadinho de amianto, sabe? 2 horas da tarde, com calor de Paulo Afonso, tudo lá em cima, assim. E a gente fazendo aquela reunião. Eu falava assim, gente, eu estou com tanto sono, estou cansado, eu poderia estar em casa dormindo, mas eu estou aqui. Daquele grupo, daquela reunião pequenininha ali, saiu uma igreja, que hoje em dia é uma igreja grande. Mas uma mulher muito simples, morava num lugar pobre, esgoto correndo assim, aquela casa simples. Ali começou uma igreja. Ou seja, você que tem casa, você que tem oportunidade, que tem uma vida, fique sabendo, Deus está querendo construir uma bela história através da sua vida e da sua casa. Vocês não sabem o que Deus pode fazer quando uma pessoa se coloca disposta na mão de Deus para poder abrir as portas da sua casa. Então, um outro caso que eu já falei também, o caso de Filemon, que o apóstolo Paulo só falava para ele, olha, Filemon, quando ele escreveu uma carta para Filemon, falando do escravo Onésimo, que era um homem rico, a gente vê pessoas de todas as classes sociais, de todas as atividades, pessoas que trabalhavam muito, e o apóstolo Paulo só falava assim, ô Filemon, estou chegando, prepara a cama aí, prepara tudo aí que eu estou chegando, tá bom? Um abração para você. Era assim. No primeiro século, havia essa questão da hospitalidade. Da pessoa abrir a casa para reunião. Para ter estudo. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas a minha casa, o pessoal vai olhar a minha casa, Em Belo Horizonte a gente não tinha esse problema, que o problema era que todo mundo queria reunião nas casas, porque o pessoal lá quer que você vá na casa dele para comer pão de queijo, para comer bolo, para ficar aquela coisa, e era... Mas é importante isso aí, que a gente vai ver o que acontecia. Aqui o apóstolo Paulo fala, jamais deixando de vos anunciar coisas alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. O apóstolo Paulo, não só Jesus, ele ia de casa em casa. Estou chegando, vamos lá, vamos ensinar. As casas precisam ser locais de ensino, locais de evangelismo. Agora, quando Paulo ia numa casa, numa reunião, tinha essas reuniões, como que eram essas reuniões? A gente vê alguns textos aqui na Bíblia que falam o que acontecia, o que rolava nessas reuniões. Vendo que a casa era comum, a gente
percebe que tinha algumas coisas que acontecia. Olha aqui nesse texto. Todos os dias, parece que era uma regularidade. O pessoal tinha tanta fome de aprender, falei, não, é todo dia. Não tem que ser assim, né? Isso aqui é uma narrativa. Continuava a reunir-se no pátio do templo, porque ainda tinha o templo, não tinha sido destruído ainda. Eles reuniam lá em grupo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Ou seja, eles reuniam e tinha aquele momento de confraternização nas casas, porque lá no templo, como houve uma separação do judaísmo para o cristianismo, a coisa começou a ficar perigosa, eles começaram, não, vão para as nossas casas, porque não tinha lá primeira igreja batista de Jerusalém, não tinha igreja presbiteriana, não tinha templo, vamos alugar um salão para a gente fazer um culto, não tinha, tinha que ser na casa no meio da rua, ou na beira de um rio. Um outro texto fala assim, e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar. Gente, escola dominical, uma vez por semana, aqui na igreja é muito bom, mas não é suficiente. Me desculpe, não é suficiente para quem quer aprender. Por isso que a gente dá essa possibilidade de ter reunião nas casas, porque as casas precisam ser locais de ensino. Eu falei hoje de manhã aqui que o que nós precisamos não é de ter os nossos problemas resolvidos, ficar com saúde, ficar tudo tranquilo. Não é isso que a gente precisa. O que a gente precisa é conhecer mais a Deus. Conhecer a Deus e a vontade dEle e viver em comunhão com Ele. E as casas são abertas para isso. Não apenas para ensinar, mas também para pregar. Pregar Jesus Cristo. A casa é um lugar de pregação. Se chega um... Eu tenho o costume o seguinte, eu estou dirigindo uma reunião numa casa, já tenho um estudo prontinho. Mas se chegou 3, 4 visitas, ali eu vou mudar. Eu mudo o texto. Eu vou pregar alguma coisa que vai servir para um, como também para todos, apresentar o plano da salvação. Falar de Jesus através de um texto, de alguma história. E o último texto fala assim, olha só como que era a reunião. Habite ricamente em vocês, vivam encharcados com a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Com toda sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais. Ou seja, uma casa no primeiro século era um local de reunião, de ensino, de aconselhamento, que a pessoa chega lá e fala assim, olha, aconteceu isso comigo, tal, aí você fala, o outro fala, não é assim? Eu sei que muitos aqui participam, sabe que é assim. Ah, vamos cantar? Vamos lá. Vamos orar? Tem algum pedido? Vamos orar por um, por outro aqui. Vamos compartilhar? Vamos compartilhar o que aconteceu? É assim. É diferente de um culto, igual está aqui, né? Eu falando e vocês aí lutando aí para não dormir. Mas é assim. Olá, meu nome é Robinson, muitos de vocês já me conhecem, eu sou membro da Igreja Fonte, participante das atividades da igreja aí em Paulo Afonso. Eu gostaria em poucos minutos compartilhar com vocês como a minha participação na minha coinonia tem influenciado a minha vida e caminhada com Cristo. Tem sido dentro da minha coinonia que a oportunidade de estar estudando um pouco mais profundamente as Escrituras, num ambiente mais informal, numa intimidade maior com os meus irmãos em Cristo, uns com uma caminhada maior que a minha, outros recém-chegados, mas ali junto estamos estudando, meditando na Palavra de Deus, esclarecendo as nossas dúvidas, compartilhando aquilo que compreendemos e não compreendemos, e vendo como a Palavra de Deus pode se aplicar na nossa vida diária, no nosso cotidiano.
tem sido dentro da minha koinonia, que a oportunidade de estar crescendo na minha vida de oração tem acontecido. O poder compartilhar sem vergonha nenhuma as minhas tristezas, as minhas ansiedades, as minhas angústias, as minhas alegrias, e de poder juntos ali estarmos orando, buscando a intervenção de Deus para as nossas vidas. E podermos juntos também ver como Deus responde às nossas orações, responde a oração na vida de cada um. Isso tem sido muito bom. Também ter a oportunidade de estar conhecendo os meus irmãos em Cristo, aqueles com quem eu congrego na igreja de domingo, que participo do culto com eles, poder conhecê-los melhor, poder ter uma comunhão mais profunda com eles, saber da história de cada um, saber da necessidade de cada um, orar junto com eles, caminhar mais próximo. Isso também tem sido muito bom e gerado em mim um desejo de estar participando da vida da minha igreja mais ativamente, mais regularmente. A koinonia tem tido esse impacto na minha vida, ela tem me influenciado a querer estar na igreja, querer servir a igreja. Quando eu observo algumas pessoas na igreja com dom de hospitalidade, que servem, que abrem as suas portas, as portas dos seus lares para receber o nosso grupo, ver como elas conseguem enxergar pessoas na igreja que são recém-chegadas, visitantes, ou aqueles que não tomaram uma decisão ainda, e que convidam eles para o convívio da koinonia. Então isso tem sido muito impactante também, no sentido de eu quero desenvolver esse dom dessa hospitalidade também. Estou animado para voltar, estou animado para poder estar voltando ao convívio da minha koinonia. Espero que 2022 seja um ano que a Igreja Fonte possa se envolver mais no convívio da koinonia, para crescermos no nosso conhecimento mútuo, da nossa amizade, no nosso vínculo um com o outro. Possamos assim também estar crescendo no nosso conhecimento da Palavra de Deus, e podermos juntos estar em 2022 tendo um crescimento espiritual e uma caminhada significativa com Cristo. Gente, a koinonia é o que tem aí de, biblicamente, socialmente, o que a gente tem de estratégico, mais importante para o crescimento não só das pessoas, mas também para o crescimento, o crescimento assim da igreja. Agora, se a gente fosse apresentar aqui alguns resultados que acontecem assim na vida de várias igrejas, a gente vê pela igreja no mundo inteiro. Não sei se vocês já ouviram falar nesse Paul Yang-Chu. Ele tem alguns livros escritos aí, eu não concordo com tudo que ele fala. Ele também não está nem aí para mim também, se eu concordo ou não. Mas o que eu quero chamar a atenção desse homem é que depois da Guerra da Coreia, em 1950, 53, a Coreia ficou arrasada. A parte de cima comunista, a parte de baixo desenvolveu mais. E o que aconteceu na Coreia do Sul? Houve um avivamento muito grande. E esse homem, ele foi usado por Deus para começar uma reunião na casa dele. 5 pessoas na casa dele. Mas ele começou. Via aquela situação toda, dificuldade que vocês não fazem ideia, mas ele começou uma reunião na casa dele. E pouco tempo depois ele teve que armar foi crescendo, ele teve que armar uma tenda. Parecendo um pouco a nossa história aqui. Nós começamos ali, depois viemos para a tenda, espero que continue crescendo. E esse homem lá na Coreia, ele começou, a igreja dele começou a crescer, e hoje, ele morreu, faleceu ano passado. Hoje é a maior igreja do mundo, com quase 1 milhão de membros na Coreia, em Seul. É a maior igreja do mundo. Por quê? Porque ele abriu as portas da sua casa e começou um trabalho. Qual era a estratégia desse homem? Esse homem colocou o seguinte: olha, já que está tanta gente assim, com dificuldade, vamos ajudar os pobres e os enfermos. Aí já começou a aparecer um monte de gente. E outra coisa que ele colocou, ele falou assim: uma igreja não cresce sem oração. E desde aquela época na Coreia, e até hoje, quase a maioria do pessoal, eles vão para a igreja de madrugada para orar. Porque eles sabem da importância da oração para a vida de uma igreja.
De madrugada, todo mundo lá vai para as igrejas para ter um momento de oração. Terceiro lugar, ele colocou o seguinte: vamos evangelizar os nossos conhecidos, os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos vizinhos. E até hoje eles fazem isso. Evangelizar, encontrou um amigo, fala de Cristo para aquela pessoa. Em quarto lugar, que é até hoje, grupo nas casas. Não dá para reunir todo mundo, a igreja lá é enorme, mas não dá para reunir todo mundo, mas eles vão nas casas. Nas casas tem ensino, tem música, tem tudo, e eles crescem. A gente vê também nos Estados Unidos, tem algumas igrejas, a igreja de Saddleback, lá, que o Zambelli deve conhecer. O Rick Warren, ele começou a igreja dele assim, ele era novinho, pegou o carro dele, foi para a cidade lá, chegou lá, começou a fazer uma reunião com pouca gente na casa dele também. Ele não tinha nada, mas começou a reunião. E hoje é também uma das maiores igrejas dos Estados Unidos. A gente vê igreja na China, a igreja na China que é proibido, você vai preso, é torturado, eles acabam com a sua casa, com tudo, é uma perseguição terrível, mas eles são firmes nas reuniões, nas casas clandestinas. Agora aqui no Brasil, há algum tempo atrás, houve esse despertamento para as reuniões nas casas. Antigamente era mais igreja, o pessoal era mais igrejeiro, aquela coisa toda, mas o pessoal ia para a igreja. Tinha escola dominical. Com o crescimento das igrejas, o pessoal falou assim, vamos abrir reunião nas casas. Algumas pessoas falaram, não, é culto nos lares, outros, não, vai ser reunião nas casas, não vai ser o culto. E essas igrejas começaram a crescer. Em Belo Horizonte eles fazem isso, tem igreja de 70 mil membros, 50, 30 mil, mas tudo nas casas. Por causa desse crescimento, para vocês terem uma ideia, no início do 1990, por aí, tinha poucos evangélicos aqui no Brasil. Por causa desse crescimento de células, de grupo evangelismo, é uma coisa tão eficiente que hoje em dia, que antigamente a maioria eram católicos, hoje em dia o número de evangélicos está crescendo tanto, que em 2032 a previsão que o número de evangélicos será maior do que o número de católicos. Por quê? Por causa dessa divulgação em casas, reuniões em casas, que isso multiplica. Isso é importante. A Igreja Fonte de Campinas, também lá não tem aqueles cultos evangelísticos, não tem aquele monte de coisa que a gente vê, mas usam as casas para convidar pessoas, vizinhos, aquela coisa toda para chamar essas pessoas. E tem o Wagner Fonseca, que é o pai do Lucas Fonseca, ele que cuidou desse negócio lá durante muito tempo lá na igreja. E ele sabe que é isso que faz, que coopera para o crescimento da igreja. Boa tarde, querida Igreja de Paulo Afonso. É com alegria que posso compartilhar com vocês as boas experiências que tivemos como família nas coinonias. Aqui em Campinas passamos por vários grupos pequenos, em cada fase das nossas vidas, com filhos pequenos, podendo instruir outros grupos também, mas uma que foi marcante para nós foi logo na nossa chegada na igreja, foi na casa do Paulo e da Terezinha Berti, onde ali conhecemos outros irmãos mais maduros na fé. Na oportunidade, eu e Rose, com o Lucas Fonseca, que vocês conhecem ainda bebezinho, chegamos nessa coinonia. Ali pudemos ser acolhidos, amparados, pudemos crescer na fé, pudemos desenvolver um relacionamento de amizade genuína com aqueles irmãos. Assim, convido a cada um de vocês, se ainda não conhece uma coinonia, conheça, comece a participar, se envolva, sirva, aprenda com esses grupos.
É um local onde a comunhão é verdadeira, o aprendizado se apresenta, onde podemos trazer amigos para serem evangelizados, onde podemos crescer e o nosso serviço pode ser mostrado. Agradeço a oportunidade, que você não perca, de fato, a oportunidade de servir, se envolver e participar em uma coinonia. Eu sei que vários de vocês aqui participam de coinonia, têm coinonia, e mesmo sendo uma coisa bem legal, a gente tem alguns cuidados que a gente precisa estar tomando nessas coinonias. Eu quero mostrar alguma delas aqui para vocês. Queremos mudar para melhor. As nossas coinonias aqui na igreja, nós estamos funcionando e queremos melhorar de alguma forma, através da participação de vocês, através das casas, para vocês abrirem as casas, casos que queiram uma reunião. E lá atrás eu deixei uma folha que tem o que nós temos aqui, né? Nós temos reunião ali na Inês, ali no bairro Alves de Souza, tem na minha casa na quarta-feira, tem na casa do Zambelli, tem na casa da Daiane, do Fagner, lá no BTN, tem na casa do João também na terça-feira. Mas tem vários lugares aqui que estão vagos, que estão precisando. Se você deseja abrir sua casa, ter uma reunião, participar de uma reunião, tem uma folha ali atrás, coloque seu nome, converse comigo e com o Zambelli. E que Deus possa abençoar esse trabalho de coinonias aqui, que é muito importante.